Olá, estudantes do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula hoje é coleção e curadoria. Vou pedir que vocês se organizem aí também com os materiais, vou dar um tempinho aqui, tá bom? Muito bem, vamos dar sequência. Quero começar com uma pergunta. Você já colecionou alguma coisa? É muito comum vermos coleções por aí de livros, histórias em quadrinhos, filmes, DVDs, LPs, CDs, né? São coisas muito comuns. Jogos, selos, moedas, embalagens de produtos e aí por diante. Nós vamos ver aqui, na sequência, uma série de coleções, tá? Aqui, a imagem da esquerda, nós vemos ali um chinês que coleciona bonecas Barbie. Então vejam a quantidade de bonecas que ele tem ali no seu acervo. A imagem da direita, por exemplo, são LPs. Uma grande coleção de LPs. Veja que está toda organizada em caixas. LPs são discos de vinil, né, que eram bem comuns antigamente, agora estão voltando a produzir, mas ele ficou um pouquinho obsoleto a partir principalmente do surgimento dos CDs e depois do MP3, tá? Aqui a imagem da esquerda é um senhor que coleciona quebra-cabeças de todas as formas, bidimensionais, né, ou seja, planos, tridimensionais. Então a gente vê ali que ele gosta muito de quebra-cabeça. Vejam a quantidade. E na imagem da direita é alguém que gosta muito de gnomos de jardim. Vejam, que coleção incrível. Seguindo aqui, jogos. É bem comum também as pessoas colecionarem jogos de videogame, mas esse passou um pouco do ponto, né? Ele tem uma grande coleção de jogos do Nintendo Wii. Do lado direito nós vemos ali uma grande coleção de latas. Tem uma curiosidade em relação às latas. Quando as pessoas colecionam latas, elas não tiram o produto que está dentro, sejam bebidas ou comidas. E essa pessoa aqui gosta muito de lata. E tem que ter um espaço bem grande para armazenar tudo isso, né? Nem sempre são coisas tão comuns assim, né? Embora os gnomos não sejam muito comuns, mas tem pessoas que gostam de colecionar coisas utilitárias. Então, por exemplo, na imagem da esquerda, esse senhor gosta de colecionar aspirador de pó. Bem comum, né? Bem exótico. E na direita, a pessoa tem uma coleção de abridores de garrafa. Também vemos que às vezes tem coisas naturais, como pedras. Esse senhor tem um armazém lotado de pedras. Também é comum ver pessoas colecionando pedras, né? De acordo com a forma, com o tipo de pedra, com a cor. Na direita, temos uma mulher que coleciona pelúcias, só que tem uma peculiaridade. Não são todo tipo de pelúcia, são apenas vaquinhas, tá? Vacas. Ainda sobre coisas naturais, na imagem da esquerda vemos uma coleção de trevos de 4 folhas. E tem um trevo de 5 folhas, então uma pessoa bem sortuda ali, né? E na imagem da direita nós vemos uma coleção ali num frasco de areias de praias. Então a pessoa, para cada praia que ela vai, ela coleta um pouquinho dessa areia e ela vai organizando ali. Vejam que do lado tem uma anotação de cada praia e de onde foi tirada. Interessante que ali também a gente tem uma variação das cores dessas areias, né? Nem toda areia tem a mesma cor. Isso foi só para a gente aqui introduzir um pouco essa ideia de que a coleção é algo inerente ao ser humano. Alguns vão dizer que isso já desde a pré-história, né? Quando o homem pré-histórico colecionava ossos ou coisas do tipo. Alguns vestígios são encontrados nesse sentido. Nas civilizações antigas, como
a egípcia, até a romana, isso se evidencia, né? Coleções de cerâmica, de vasos e outros utensílios. E normalmente está ligado, relacionado a pessoas como reis, os faraós e assim, pessoas importantes na sociedade. A partir do medievo, as coleções são diversas para pessoas dos diversos segmentos. Então não tem mais essa de ser uma pessoa importante que tem uma coleção. Mas por que colecionar? Então, pode ser um passatempo ou uma obsessão, né? Quando é um hobby, um passatempo, aí está ali nessa ideia do prazer, né? do lazer, também é algo bom. Mas quando se torna uma obsessão, não é algo tão bom assim, e aí vai precisar, logicamente, de um acompanhamento médico. Bom, as justificativas do porquê colecionar também podem ser históricas, as pessoas colecionam artefatos históricos porque tem algum significado para elas, filosóficos, como uma questão estética, por exemplo, né? A pessoa gosta daquilo e ela nem sabe explicar o porquê, então ela coleciona. E psicológicas também. De repente é para saciar algum impulso ou alguma coisa que ela esteja passando. Então, isso também traz uma relação de um sentimento de grupo. Então, os colecionadores vão acabar se conhecendo e vão criar comunidades e assim por diante. Competição também, às vezes por medos, fracassos, desejos não realizados, vontade de se isolar no mundo e ser capaz de comandá-lo, né? Tá ligado ali a ideia de controle, tem essa relação com controle. E por fim também a fuga da morte, porque quando a pessoa morre, a coleção fica. Então isso transmite essa ideia de que a coleção vai trazer a atemporalidade para o colecionador. Então são só algumas características aqui do porquê se coleciona. A gente vai para a primeira atividade. Eu vou perguntar primeiro. Aí na sua casa, alguém coleciona alguma coisa? Se sim, você vai anotar o que é, vai dizer quantas peças tem desse item, como que ele está guardado, né, armazenado, as pessoas que vão aí na sua casa podem ver ou não. Então, tudo aquilo que for relacionado a essa coleção, você vai tentar descrever pra gente, né, dizendo de que ela é formada e para que ela serve. Se não tem nenhuma coleção na tua casa, você pode pensar então em alguma coisa que você gostaria de colecionar a partir dessa ideia de coleção. Eu vou dar um tempinho aqui para você realizar essa atividade.
a essa altura você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com arte? Bom, primeiro de tudo que tem muito a ver com arte a ideia de coleção. Eu vou começar falando de artistas que incorporaram o colecionismo na sua poética, ou seja, os seus trabalhos são feitos a partir da ideia de colecionismo. O primeiro deles é o Mark John. Ele é bem conhecido por ele fazer esse tipo de trabalho. Ele é um norte-americano, nascido em 1961. Nesse trabalho que a gente está vendo, cujo título é 1600 Pennsylvania Avenida, né? Avenida Pensilvânia 1600, um trabalho feito em 2020, ele apresenta para a gente uma coleção de chaves. Ali tem a descrição do que é o trabalho, uma escultura então, com madeira, feltro, porta-chaves, que são aqueles ganchos, e várias chaves ali. Bom, eu não consegui muito mais informações sobre esse trabalho, mas a gente pode pensar aqui algumas relações. Primeiro, se ele está se referindo a uma avenida, como ele obteve essas chaves, né? De repente são chaves que ele encontra nesse lugar, né? Então, ao longo dessa avenida, pode ser todas as chaves que ele acabou encontrando, e ele vai colecionando elas, né? Podem estar ligadas a alguma história, de algum lugar também. Isso não temos como saber, a não ser que o artista nos conte. Mas é possível fazer essas relações, sim. Então, ele também tem as dimensões, né? Não é muito grande, mas esse é um trabalho recente dele. Tem muitos trabalhos dele que têm esse mesmo estilo, essa mesma pegada de coleção. Aqui é um texto dele. Diz o seguinte: eu me identifico com a missão do museu, onde você vai adquirir conhecimento por meio das coisas. Os museus são cápsulas do tempo. Eles incorporam os valores de seu tempo. No século XIX, o urso polar era apresentado como um monstro terrível com garras afiadas. Hoje em dia, como uma criatura vulnerável que precisa ser protegida. Então, em relação aqui à função dos museus, ele diz que o seu trabalho estabelece essa relação com a função do museu. Embora ele não seja um museu, o trabalho dele se assemelha à prática do museu. Os museus, né, logicamente, começam lá na Europa, mais ou menos ali no medievo, que tem essa função de guardar coisas e apresentar coisas. Então, coisas naturais, por vezes, né, para a gente estabelecer esses comparativos. E como o Mark John coloca aqui, eles são cápsulas do tempo, porque eles vão registrando a história. Outra artista que, inclusive, a gente viu na aula anterior, que tem o seu trabalho a partir da ideia de coleção, é a Brígida Baltar. Ela é uma artista carioca e diz ali o seguinte: a artista realiza ações, registra em fotografias ou em curtos filmes silenciosos. No projeto Umidades, desenvolvido entre 1994 e 2001, coleta em recipientes de vidro elementos naturais, transitórios e efêmeros como a neblina, o orvalho e a maresia, em excursões que realiza, por exemplo, a Serra das Araras ou a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Vou passar para mais uma imagem dela aqui. Então, essa ação que ela realiza, né, essa ação em fotografia, que é esse trabalho dela, ela vai registrar em fotografia, mas é praticamente uma performance, é composta por várias então, fotografias dela capturando esses elementos, né? A série chama-se Umidade, porque são elementos úmidos, como a neblina, o orvalho, né, e a maresia. Também resultou num vídeo, um vídeo curto, né, que ela faz a partir dessas coletas que ela realiza. Então o trabalho da Brígida, ele é multimídia. Então ele vai se relacionar com a fotografia, com a performance, com o vídeo, com o desenho, com a escultura, como a gente vai vendo na sequência aqui. Então esse aqui é da série Umidade, mas coletando orvalhos, né? Ali vocês veem que tem um recipiente, que é um desses recipientes que ela usa para armazenar aquela coleta que ela realizou. Então esses gestos poéticos que ela realiza vão desencadear em todo o trabalho dela um método que a gente chama de poética, né? Aqui, por exemplo, ela tem uma coleção de pó de tijolo, que ela faz essa coleta na própria casa dela. Então, desde a poeira ela coleta, até intervenções que ela realiza no espaço, quebrando paredes, e ela vai coletando todo esse material e vai dando outros sentidos e colocando em outros contextos. O pó de tijolo mesmo, às vezes ele vai aparecer como um desenho feito a partir do pó, com um stencil colocado sobre o chão, ou a partir de aquarelas que ela usa, diluindo ele e usando ele como tinta.
Ou aqui nesse exemplo, né, que aparece toda essa coleção com vidro. São 240 frascos que armazenam esse pó. Nós vamos ver aqui então um vídeo, tá, em que a artista fala um pouquinho do seu processo. É a própria artista então mostrando o seu processo. Bem interessante, prestem atenção. Comecei a trabalhar numa busca muito grande de descoberta, né, de identidade própria. E eu precisei começar, foi quase uma necessidade de transformar a casa que eu vivia e que era ateliê ao mesmo tempo, num grande laboratório assim, de pequenas ações, onde eu ia colhendo os materiais da própria casa, das paredes, a poeira, os tijolos, as goteiras, e transformando em obra, além de me fotografar em algumas posições na casa, culminando com aquele trabalho que ficou bem conhecido, que é o abrigo, que eu moldo a silhueta do corpo na parede e com martelo eu construo aquele vão, né, onde o corpo encaixa. Eu pensava muito na ideia de estrutura, né, um corpo que sustenta uma parede. A casa passou a ser essa expansão da minha própria identidade, né? E foi tornando um corpo de trabalho, né, com pequenas esculturas a partir dos tijolos que eu ia esculpindo, né, escavando, colocando frases. E a partir de um momento, essas pequenas ações se expandiram, vamos dizer, em excursões na natureza. Eu naturalmente frequentava um sítio e comecei a colocar móveis ao ar livre e fazer algumas experiências também no espaço da natureza, culminando com as primeiras coletas, né, de umidade, como orvalho e neblina, que depois eu expandi bastante esse projeto, construindo adereços, vidros coletores, vestimentas, conseguindo filmar em película. Hoje eu vejo que meu trabalho, eu acho que ali, com as coletas da umidade, da neblina, foi um primeiro momento assim, que meu trabalho começa a caminhar num misto entre fábula e realidade, e que está presente em toda a minha obra depois. Existem várias extensões de sentidos no meu trabalho, assim como tem extensões de material. Eu sou muito curiosa com material e meu trabalho também tem essas extensões de tempo. Então até hoje eu sigo, desde os anos 90, trabalhando com esse material da casa. Mesmo já tendo me mudado, eu trouxe o pó, né? A casa em pó, vamos dizer, né? A casa viajou, a casa viaja, a casa se transformou, é móvel, quer dizer, todas essas ideias, esses conceitos eu acho interessantes e eu acho que estão contidos dentro do pensamento da obra. Muito bem, então percebemos aqui como o artista faz os seus trabalhos. Muito rico, tudo aquilo que ela traz ali, né, de como ela produz as suas obras. Bem, agora a gente vai fazer então uma atividade com essa ideia de colecionismo. Então você vai procurar na sua casa algum elemento que dê para fazer uma coleção. Pode ser um elemento natural. A gente viu aqui que as coleções às vezes são sobre pedras, ou aqueles trabalhos que vimos na aula anterior também, que trazem coisas relacionadas à natureza, né, folhas ou outras coisas assim. Então, qualquer tipo de elemento que possa virar uma coleção, você vai procurar aí na sua casa. A ideia também é que você comece a pensar nesses elementos, nas cores que ele tem, nas formas, na textura, que isso pode ser um indício também de repetição. Isso pode ser importante ali na hora da composição. Se você puder, coloque esses objetos num determinado lugar e faça uma foto deles registrando o que você conseguiu colecionar aí. Vamos lá então.
Muito bem, guarde aí sua coleção, a gente vai seguindo aqui e agora a gente vai tentar explicar um pouquinho o outro conceito. A gente falou de coleção e agora entra curadoria. Bom, não sei se você já ouviu essa palavra, mas o que é curadoria? Dependendo do contexto, pode se referir a diferentes contextos como artes, marketing, TI, né, tecnologia da informação, direito e aí por diante. O significado é ato, processo ou efeito de curar, tem relação com cuidado, ou ainda é a função de curador exercida por pessoa encarregada de administrar bens. Então esse é um termo bem comum para quem está acostumado com museus, galerias, né? Mas a gente vai ver que na prática isso acontece também em outros lugares. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo de uma exposição. Como que funciona a curadoria na arte? Nós tivemos em São Paulo, no MAM, né, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, uma exposição intitulada Natureza Franciscana. O curador dessa exposição foi o Felipe Chamovitch, que é esse senhor que aparece na imagem ao lado. Como tema, ele colocou a noção contemporânea da relação colaborativa entre o ser humano e a natureza. Eu escolhi essa exposição porque é um tema que a gente vem abordando já há algumas aulas. A ideia da exposição foi feita a partir então do Cântico das Criaturas, é uma canção escrita pelo Francisco de Assis, né, um frade italiano que viveu lá no período medieval, e na canção dele ele vai colocando essa relação de homem e natureza. Então ele vai trazendo esses elementos da natureza. A canção é do século XIII, então faz bastante tempo que ela existe. O Felipe ele é um estudioso do Francisco de Assis e ele traz essa ideia, esse conceito para a exposição. A gente vai tentar ver aqui um pouquinho na prática. Aqui então na exposição, nós vemos que ela foi dividida conforme os versos daquela canção. Então o Cântico das Criaturas, né, do Francisco de Assis, começa falando sobre o sol, depois nós temos a água, as estrelas, a terra, doenças e atribulações e por fim a morte. Nós vamos ver aqui algumas obras que fizeram parte então dessa expografia. Começando aqui por esse trabalho da Lúcia Koch. A Lúcia Koch foi aquela artista que fez aquela intervenção nas janelas, numa instalação em que ela usava a luz que passava pela janela, certo? E colocava a cor dessa forma no ambiente. Então a luz e a cor são sempre questões que ela vai ver no trabalho dela. E ela estava aqui então representando o sol, né, no Cântico das Criaturas, por toda essa relação que ela tem da luz com a arquitetura e assim por diante. É uma fotografia colorida. O tipo de iluminação que estava sobre a fotografia que era a questão. Outra fotografia que também fazia parte aqui da representação do sol é essa do Marcelo Zocchio. Então o nome é A Celebração da Luz, de 1991. Então é um tríptico, né, com 3 fotografias em preto e branco. Nós vemos ali que tem toda também essa relação com a luz do sol ali que está sobre o ambiente. Ao tratar da água, o Felipe selecionou essas imagens aqui. Na verdade, 2 apenas dessas imagens é de um outro Marcelo Mosqueta, e ele faz residência em lugares remotos da Terra. Aqui foi um dos polos, não me lembro exatamente qual, mas ele faz essa relação que nós não conseguimos mensurar a Terra com os nossos dados geométricos, né? A gente vê normalmente representações do nosso planeta a partir dos meridianos e assim por diante, e isso não dá conta quando você está no lugar. Então essas fotografias ele estabelecia essa relação de que nós temos com a geometria, e que a dimensão do lugar se impõe de um outro modo. Para a exposição foi escolhida a número 1 e a número 8, mas são fotos aqui da água congelada, né, que são essa paisagem congelada aqui de um dos polos. Ainda sobre a água, o Felipe selecionou alguns trabalhos da Brígida Baltar dessa série Umidades, né? Afinal, a neblina, o orvalho e a maresia são formas também de água que estão sublimadas aqui na atmosfera, né? Então, e ela tentando capturar essa água de novo.
Então, na exposição aparecem fotos, o vídeo da coleta das neblinas, também do orvalho e essa escultura em que ela capturava o orvalho. Na parte do fogo, representando a parte do fogo, tínhamos um vídeo e esse trabalho da Shirley Pais Leme, que consiste em um acrílico com vestígios ali de fumaça, né, que ela faz sobre o papel e deixa invólucro nesse recipiente de acrílico. Então ali é um indício do fogo que houve. Outro elemento que tem no cântico que aparece também na exposição são as estrelas. Também a fotografia dos corpos celestes. Para representar a Terra, nós tínhamos uma instalação com 30 caixas de um artista brasileiro e também tínhamos esse trabalho do Franz Krasberg, que foi outro artista que a gente viu em aulas recentes, que traz essa temática da ecologia para os trabalhos dele. Aqui nós temos um papel, né, em relevo, um papel artesanal, com uma impressão de uma folha. Então aqui o tema de terra é ampliado, né, para a ideia da natureza, da vegetação, e aqui uma impressão da vegetação sobre o papel, só lembrando que é das árvores que surge o papel, né? Então o artista sempre fazendo essa relação com a ecologia. Bom, dessa exposição, então, esse é o último trabalho, né, que eu vou mostrar aqui. Tem outros tantos, inclusive tem uma instalação sonora de uma artista que eu vou trazer aqui nas próximas aulas. Bem, então as ações da curadoria são todas essas aqui que estão nos quadros. Então, cabe ao curador pesquisar, selecionar, organizar, compreender, relacionar, remixar, criar, materializar, compartilhar, dialogar, engajar e monitorar. Essas são algumas ações, né, que envolvem o trabalho do curador. Então vamos pensar que o Felipe Chaimovic, quando ele está pensando na curadoria da exposição, ele está exercitando todas essas coisas para conseguir que a exposição atinja seu objetivo. A obra de arte já é alguma coisa, né, criada, enfim, mas a curadoria também é um processo criativo. Então nós vemos ali que o conjunto de obras vão também gerar um significado ali. Então é sobre isso que se debruça o curador na hora de montar a exposição. A gente vai para mais uma atividade então. Com base, né, na segunda atividade, que você selecionou alguns objetos, agora você vai pensar e organizar essa coleção que você fez. De repente você fez isso de um modo mais aleatório. Por exemplo, pegou algumas folhas lá no jardim. Então agora você vai organizar essa coleção que você criou aí. Como que você pode organizar ela? São várias as formas, né? Você pode pegar o tipo de folha, a cor que a folha está, só usando exemplo de folhas, tá? Não que você tenha usado isso. A quantidade, quando você acha que elas estavam ali, o ano que elas foram coletadas. É muita coisa que você pode anotar a partir desse objeto. É só um exercício, então você vai tentar trazer essas ações, essas reflexões sobre essa coleção. O que você conseguir está ótimo, tá bom? Anote tudo que você puder. Vou dar um tempo aqui para você realizar.
muito bem, eu espero que você tenha conseguido, né, colocar elementos ali de como foi organizada. Outras coisas que eu não falei aqui, mas dependendo se você já tem alguma coleção na sua casa feita por alguém, é pensar justamente nessas questões. Essa coleção, ela é exposta de algum modo? Se ela fosse ser exposta aí na sua casa, como seria exposta? Em que lugar ficaria melhor, né? Em que suporte ficaria melhor essa coleção? E esse é um exercício que você pode também pensar em relação a essa coleção que você fez aqui. Lógico, uma coleçãozinha, vamos chamar assim, mas são só para a gente ter alguns pensamentos aqui. Tudo bem? Por hoje é isso. Até logo!